Gálatas capítulo 1, versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Esta determinação fora do comum e o excesso de fúria granjeou para Saulo uma reputação excepcional no judaísmo. Ele continuou avançando na devoção da sua fé e respectivas tradições, ultrapassando os homens de seu próprio tempo e dando prova do seu zelo perseguidor aos cristãos. Considerações humanas nada significavam para ele quando comparado ao cumprimento de sua devoção pessoal em benefício de sua religião. Considerava suas atividades sanguinárias como os judeus consideravam o apedrejamento de Estevão, feito a serviço de Deus, conforme João 16:2, como também Atos capítulo 26, versículo 9 ao 11. Na minha nação, diz o autor, Paulo se refere a Israel como nação. De acordo com as Escrituras, a nação de Israel teve seu início já no tempo de Abraão, mesmo como vendo o cumprimento de uma era futura, mas teve sua formação e independência na conquista da terra prometida, Canaã. Passou por momentos de cativeiros, como o assírio e babilônico, e agora se encontrava sob o jugo do Império Romano, vindo a ser reconhecida como nação independente já pela ONU no século passado. Paulo era judeu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, mas também tinha cidadania romana. Na minha nação excedia. Paulo era aquele tipo de pessoa religiosa que se dedicava completamente aos seus deveres como seguidor do judaísmo. Ninguém mais do que ele procurava guardar as ordenanças da legislação de Moisés. Conduzia seus passos de conformidade com o caminho estabelecido pelas regras da lei de Moisés. Cumpria a risco os mandamentos do Senhor, conforme estava estabelecido no Talmud e no Pentateuco. Fazia questão em defender as tradições escritas e orais dos judeus, custasse o que custasse. Por isso perseguia os seguidores do cristianismo antes de se converter. Mas seu encontro com Cristo mudou completamente a sua vida. Na minha nação excedia em judaísmo. O judaísmo é o sistema religioso praticado pelos judeus, conforme aprendemos em Gálatas, capítulo 1, versículos 13 e 14. Seus ensinamentos procedem do Antigo Testamento, de tradições orais antigas e do Pentateuco. O conjunto de seus ensinamentos e práticas começou a formar-se no período do cativeiro assírio e babilônico, desenvolvendo-se completamente no período intertestamentário. Até os dias de hoje existe o judaísmo com suas variantes. Quanto à lei, se baseia no Talmud. É um sistema religioso extremamente legalista do ponto de vista da letra. Há quem diga que o cristianismo é filho do judaísmo por conta de que a nova dispensação é o cumprimento da antiga aliança de Deus com Israel. Tem denominação dos dias de hoje que mais parece uma sinagoga judaica do que uma igreja cristã verdadeira. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Desde sua mais tenra idade, que o apóstolo ficou atraído pela religião do seu povo.
ao ponto de logo quando ainda era criança se dedicar aos dogmas do judaísmo. E ele excedia em muito aos meninos de sua idade, no cuidado em guardar as tradições dos seus antepassados. Ele era conhecedor profundo do judaísmo, e isso foi importante para o apóstolo dos gentios depois de se converter ao cristianismo, porque da mesma forma ele agora se dedicava aos trabalhos de Cristo em levar o evangelho das boas novas a todas as partes do mundo civilizado de sua época, principalmente as nações gentílicas. Paulo tinha sido um fanático da lei de Moisés. A lei tinha constituído sua própria vida. Seu conhecimento tinha sido o único objeto de seus estudos. Todo o esforço de sua vida se decifrava em suas observâncias à legislação de Moisés. Mas agora, o centro dominante de sua vida era a graça de Deus e se gastava de forma satisfeita em pregar o evangelho poderoso de Cristo, porque tinha prazer em servir ao Senhor Jesus. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso. Até certo ponto, podemos dizer que Paulo era fanático pela sua religião, o judaísmo. Ele não chegou a matar pessoas em defesa do judaísmo, mas chegou a prender a muitos cristãos que deixavam a religião judaica pelo cristianismo. Assim como tem pessoas nos dias de hoje que defendem a ferro e fogo a sua denominação como sendo a única religião certa dentre as muitas que existem nos dias de hoje. No entanto, é preciso dizer a estas pessoas que a Igreja de Cristo não é a mesma coisa que uma denominação como instituição religiosa. Portanto, defender uma placa denominacional não é a mesma coisa que defender a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é espiritual e não uma denominação. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Antes mesmo de Israel conquistar a terra de Canaã, Moisés escreveu uma legislação como norma social e religiosa para a nação. Nesta legislação de Moisés, haviam estatutos e mandamentos, com regras para a política, estatutos para o convívio social dos judeus e mandamentos religiosos, além das boas tradições e costumes da cultura judaica. Paulo era zeloso em tudo isso, porque ele foi ensinado desde a mais tenra idade que o judaísmo era a religião correta. Por meio deste texto da carta de Paulo aos Gálatas, concluímos que muitas pessoas seguem as tradições religiosas dos seus antepassados por acharem que estão corretas. Mas no caso de Paulo, depois que ele teve o encontro com Cristo Jesus, descobriu que estava completamente errado, que a verdadeira religião que pode levar o homem aos braços de Deus é efetivamente o cristianismo, porque foi a religião fundada pelo Senhor Jesus e que mostra o caminho da salvação aos filhos dos homens, por meio de Cristo Jesus, ele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o único Salvador da humanidade.